Você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a nossa Bíblia? Lá em Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao 4, que dizem assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que tenho chamado por nome Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo de sabedoria e entendimento e de habilidade nas artes, para elaborar projetos, trabalhar em ouro, prata e cobre. Então Deus, ele escolhe esse rapaz, ele enche esse rapaz com o Espírito Santo, para que ele venha ser um dos construtores do santuário. E Deus o capacita para que ele venha desenvolver um trabalho lindo em relação à arte. Então aqui nós percebemos que Deus, ele é intencional, que Deus, ele escolhe cada pessoa para um determinado propósito. Então é por isso que nós devemos estar alinhados com o coração do Pai. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso interior, ele sabe quais são as habilidades que ele desenvolveu em nós. Então, o que você vai fazer para Deus não é para sua glória, não é para que você seja visto, mas é para que você venha ser um instrumento do Senhor nesse tempo, para que aquele propósito venha se cumprir, para que aquela missão ela venha a ser concluída com sucesso. É esse o coração que nós devemos pedir a Deus para gerar em nós. É esse o pensamento. Não é fazer algo por fazer para mostrar que está sendo feito, mas é para desenvolver naquilo que o Senhor nos convocou. Quando Deus ele escolhe a José, quando ele dá um sonho para José, quando ele separa José para ser o governador do Egito, não era para José simplesmente ocupar uma cadeira de honra. Não era sobre isso, mas era para que vidas fossem conservadas, para que pessoas não viessem a padecer. Quando Deus ele escolhe Davi como rei, não era simplesmente para uma glória humana, mas era para que a obra do Senhor viesse a ser feita através da vida de Davi. Deus usa Davi para livrar o seu povo das garras de pessoas opressoras, de pessoas que queriam destruir os filhos de Deus. Então Deus usa aquele rei porque o Senhor sabia o nível de coragem que ele tinha no seu coração. Quando Deus ele chama Moisés, não foi em vão, é porque Deus ele viu o coração de Moisés. Lembra quando Deus ele faz uma proposta para Moisés e diz que iria destruir aquele povo e iria criar um novo povo, e Moisés diz: arrepende-te do que tu disse, Senhor. Imagine quantas pessoas recebendo uma proposta dessa não iria dizer: é isso mesmo, Deus. Mas Moisés não. Moisés ele se joga na frente como um verdadeiro líder. Ali o coração de um verdadeiro líder se manifesta. Ele olha para Deus e diz: Senhor, se arrepende disso que tu disse. E o próprio Deus não faz aquilo. Imagine que homem, que coração é esse que Moisés tinha. Esse é o coração do verdadeiro líder. O líder que verdadeiramente teme ao Senhor, ele dá a vida pelos seus discípulos, ele se joga na frente. Jesus, ele nos mostra isso na cruz do Calvário. Jesus, ele morreu por toda uma humanidade. Jesus, ele não veio buscar glória nem honra dessa terra, mas ele veio fazer a vontade do Pai, para que hoje nós podemos ter vida e vida com abundância. Foi através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então não queira funcionar daquilo que Deus não te chamou, mas queira ser intencional no propósito e estar alinhado com os céus. Às vezes, querido, meu pai me falou uma coisa e eu carrego isso até hoje no meu coração. Às vezes, quando um amigo ele não tem coragem de te dizer algo, o inimigo vem e fala. Porque Deus permite, às vezes, que a gente passe por algumas vergonhas para que a gente venha se arrepender de algumas atitudes. Então, existem dois tipos de crítica. Aquela crítica que vem de Deus para uma exortação, para que a gente venha mudar, para que a gente venha se arrepender. E existe aquela crítica que são pessoas que são usadas pelo inimigo para tentar nos parar no propósito de Deus. Lembra quando o irmão de Davi, ele olha para Davi e diz: conheço suas más intenções.
E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Lá no secreto, Davi tinha enfrentado urso e leão quando ninguém estava vendo. Davi era alguém que tinha intimidade com Deus. Era alguém que buscava a Deus constantemente. Então a gente precisa ouvir o que as pessoas nos dizem. E perceber, será que é Deus que está querendo falar comigo alguma coisa? Será que Deus está querendo me exortar? Ou será que essa é uma crítica do inimigo para tentar parar o propósito de Deus na minha vida? Então toda crítica que vem de Deus, ela vem com verdade. Se você está errado, se você está fora da curva, você vai receber aquela exortação e você vai dizer, é verdade, Deus, eu preciso mudar nisso. Certa vez eu ouvi algo de alguém que eu sabia que essa pessoa não queria o meu bem. Mas sabe quando aquilo eu entendi que era Deus tentando me alertar que eu precisava mudar naquela determinada área da minha vida? Então quando eu ouvi aquilo, aí depois eu parei para pensar, realmente eu preciso mudar nessa área. Isso daqui me serviu de lição. Então não despreze as situações que acontecem na sua vida. Tem situações que a gente tem que ouvir por um ouvido e sair pelo outro. A gente não pode deixar que aquilo entre em mim e dentro de nós. E tem situações que a gente precisa ouvir, ter humildade para abaixar a cabeça e dizer, não, eu estou errando nisso, eu preciso ser corrigido. Porque homens e mulheres que verdadeiramente andam com Deus não são aqueles que não vão errar, não são aqueles que não vão falhar. Porque errar todos nós erramos, falhar todos nós falhamos. Mas são homens e mulheres que têm corações humildes para abaixar a cabeça, às vezes aceitar a humilhação, abaixar a cabeça e reconhecer, eu errei nessa área, eu preciso mudar. E é por isso que a gente precisa de relacionamento com Deus, para perguntar ao Senhor, Senhor, do que eu preciso me arrepender? Senhor, alinha o meu coração. Qual é a tua vontade para a minha vida? Não queira copiar o propósito de ninguém. Tem pessoas que Deus chamou para a área do louvor. Tem pessoas que Deus chamou para a área da palavra. Tem pessoas que Deus chamou para a área da arte, como foi na vida desse rapaz, aqui em Êxodo capítulo 31. Tem pessoas que Deus chamou para a área empresarial. Tudo aquilo que Deus nos chama para que nós venhamos fazer, tem um propósito. Então, o que é espiritual? Espiritual é funcionar dentro daquilo que Deus te chamou. Não sair copiando o propósito de ninguém. Não sair sendo uma cópia barata ou imitação. Não, queridos. Deus, ele nos chama de uma forma única, de uma forma especial, para que nós venhamos fazer aquilo que é da vontade dele. Então talvez o teu propósito seja ser dona de casa, ser mãe. Talvez o teu propósito seja pregar as nações. Talvez o teu propósito seja ser um pastor, ser um pregador, ser um ministro, ser um levita. Então você precisa perguntar para Deus, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Então se desenvolva nas habilidades que Deus te deu. Use as ferramentas que o Senhor te dá nesse tempo. E não permita que esse ou aquele diga para você o que você deve ou não deve fazer. Porque, como eu te disse, infelizmente tem pessoas que são usadas pelo inimigo para tentar parar a obra de Deus na nossa vida, para tentar destruir os sonhos. Lembra quando os irmãos de José dizem, vamos ver o que dará agora os seus sonhos, e lançam ele no poço, e depois José é vendido como escravo? Aquilo eles não sabiam, mas estava contribuindo para o propósito de Deus na vida de José. Então o que você precisa verdadeiramente buscar a Deus e perguntar ao Espírito Santo o que precisa ser mudado em você, o que é que Deus quer que você faça e o que Deus não quer que você faça, para que os planos dele venham se cumprir na sua vida. Então saiba que pode se levantar quem for, falar quem quiser, mas o que Deus tem para fazer, ele fará se você verdadeiramente se alinhar com ele. Então não tenha medo do que te pode fazer o homem, do que vão falar, do que vão pensar, do que vão dizer, mas tenha humildade para ouvir o que te dizem e peça ao Espírito Santo um filtro santo para filtrar aquilo que é aproveitável e descarte aquilo que não serve para a tua vida, para a tua trajetória, porque grandes planos o Senhor tem para nossas vidas. Não seja alguém que despreza os pequenos começos, não chame de simples aquilo que o Senhor está chamando de extraordinário.
Não destrua as coisas lindas que Deus quer construir em você. Pare de se comparar.